Olá, como vai? Doutora Irlena, médica endocrinologista. Bom, nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho para vocês, na verdade, fazer um resumão de tudo que vem sendo noticiado em termos do coronavírus e assuntos relacionados à minha área. Se você está curioso para saber, assista até o final, porque eu vou falar de 6 tópicos que a gente tem muito, está sendo muito divulgado na mídia: a alimentação, exercícios físicos, obesidade, diabetes, vitamina D e tireoide, que são alguns tópicos que têm sido bem divulgados pela mídia em relação ao coronavírus. A gente sabe que está tendo um volume de informação muito grande de vários meios de comunicação, seja pela televisão, seja pela internet, seja pelo celular, seja pela rádio. Então a gente às vezes fica meio confuso o que é e o que não é, o que a gente deve ou não levar em consideração diante desse momento tão tumultuado que nós estamos vivendo no mundo. Eu faço parte de um grupo de endocrinologistas do Brasil inteiro. Então, nesses últimos 15 dias a um mês, a quantidade de artigos que a gente tem recebido em relação ao coronavírus é muito grande. É importante falar que esses estudos que se iniciaram há mais ou menos 5 a 6 meses lá na China, onde foi descoberto o primeiro caso, são estudos observacionais, não realizados da maneira mais técnica possível para a gente saber qual é a causa e o efeito, mas que já nos valem muito de alerta e de observação em relação ao coronavírus. Então eu vou começar um pouquinho a falar sobre a alimentação. A alimentação, nesse momento onde o fator emocional está muito presente, a gente está muito preocupado, ansioso com todas as notícias, com tudo que está acontecendo no mundo, e tende a descontar também na alimentação, a gente precisa, nesse momento, prezar muito pela qualidade do alimento que a gente vai comer. Então, dê preferência para alimentos in natura, alimentos que não são muito processados, descasque mais e desembale menos, evite dietas restritivas nesse período, isso não é momento para isso, tá? E uma coisa importante também, você tendo hábitos mais saudáveis no seu dia a dia, se você tiver com vontade, às vezes tiver num momento mais ansioso, com uma vontade de comer alguma coisa que não seja tão saudável, permita-se também. Não fique se cobrando tanto. Você conseguindo ter bons hábitos na sua prática diária, você já consegue ter uma alimentação, um equilíbrio, né? O que a gente quer é um equilíbrio. Os exercícios, a gente pede para que você não fique parado. Você consiga encaixar dentro da sua rotina 20 minutos que seja de qualquer atividade física que você consiga fazer nesse momento dentro de casa, já ajuda bastante. Você que já estava praticando o exercício, continue com o que você puder fazer dentro do seu domicílio, reservando um local especial para isso, tirando um tempo da sua rotina para praticar atividade física. A gente sabe que os afazeres do lar também estão acontecendo, por exemplo, eu aqui em casa estou fazendo de tudo, e então isso daí também já conta como uma atividade física, mas você tirar um tempo, você dedicar 20 minutos que seja do seu dia a dia para isso, a gente considera o exercício físico, aquele que tem maior benefício para a saúde da gente. Você que não estava fazendo nada, não é momento agora para começar de maneira excessiva. Faça sim atividades físicas mais leves, que lhe proporcionem prazer também, mas não fique parado. O exercício é importante falar que ele é um remédio muito poderoso, mas é um remédio que tem a sua dose correta para a pessoa correta, tá? E uma duração também correta. Então a minha dica é 20 minutos. Tá? 20 minutos do seu dia para que você consiga, principalmente você que não estava fazendo nada, ter essa prática na sua rotina. Com relação à obesidade e o coronavírus, os estudos vêm mostrando e apontando que
60% dos casos de internações por coronavírus, 60% desses pacientes estavam acima do peso / obesos. Então, a obesidade, a gente sabe que ela é uma doença crônica, é sim uma doença, né? E ela gera um processo inflamatório muito intenso dentro do organismo. Esse processo inflamatório com formação de substâncias, radicais livres, eles diminuem a imunidade. Então, o paciente obeso, ele não faz parte do grupo de risco, mas os estudos mostram, observacionais, vou sempre falar aqui, que a maior parte dos pacientes internados estão sim acima do peso. Então é um alerta que fica, né, para a gente se cuidar cada vez mais em relação ao controle do peso também. Para o diabetes, eu fiz um vídeo falando muito sobre os pacientes diabéticos em relação ao coronavírus. Aqui eu deixo apenas a mensagem de que o diabetes pacientes diabéticos fazem sim parte do grupo de risco, principalmente os diabéticos descontrolados. Aqui eu deixo a mensagem que, para os pacientes diabéticos, quanto melhor o controle da sua glicemia, menor a chance disso evoluir de maneira negativa. Mais uma vez, é o alerta para que a gente consiga fazer de maneira mais eficiente esse tratamento juntamente com os nossos pacientes e que a gente possa sim melhorar o controle do diabetes como uma doença crônica que a gente sabe que tem muitas complicações a médio e longo prazo. Em relação à vitamina D, a vitamina D é uma coqueluche, ou seja, é a menina dos olhos hoje em dia dentro dos estudos na área da medicina. Por quê? A gente sabe que a vitamina D ela faz parte da constituição óssea juntamente com o cálcio, mas a vitamina D está sendo muito estudada também em relação à melhora de imunidade, a prevenção de doenças cardiovasculares, melhora de síndrome metabólica, melhora de proliferação de células cancerígenas e etc. Então, com relação ao coronavírus, não é para sair correndo para as farmácias e comprar vitamina D e ficar tomando sem indicação, tá? A gente sabe que a vitamina D, em estudos prévios, ela tem sim uma comprovação em relação à melhora de imunidade, mas imunidade não se ganha da noite para o dia, de uma hora para outra. Em pacientes que já sabidamente têm deficiência de vitamina D, aconselho manter as doses determinadas pelos seus médicos, tá? E doses em torno de 1.000 a 2.000 unidades para uma população geral, normalmente são doses que já tem uma suplementação melhor do dia a dia, porque a vitamina D a gente tem duas formas de adquiri-la, três formas, né? A primeira delas pela alimentação, que a gente sabe que poucos alimentos contêm a dose de vitamina D suficientes para a gente tê-la de maneira estável no nosso organismo, mas as duas principais quais são? A exposição solar, então você pegar em torno de 15 a 20 minutos de sol entre 10 e 2, 3 horas da tarde, quando o sol está mais forte, ele ativa de forma mais eficiente essa vitamina D. Passar sempre o protetor solar no rosto, tá? Para os nossos dermatologistas não brigarem conosco, em qualquer manchinha que tiver aqui na região de colo, de braços, basta expor parte dos braços ou as pernas, que na população geral já é o suficiente para ativar a vitamina D diária. E a outra forma é a suplementação, mas a suplementação é um critério médico, então não deve ser feita de forma indiscriminada. Em relação à tireoide, que é o último tópico que nós vamos comentar aqui, as pessoas que têm hipotireoidismo, hipertireoidismo, câncer de tireoide tratado, não fazem parte do grupo de risco. Ok? Se vocês estiverem com alteração nessa função da tireoide descompensada, seja o hipo ou hipertireoidismo, é interessante contactar o médico que os acompanha para poder estabilizar, mas, repito, não fazem parte do grupo de risco quem tem alteração na tireoide. Esse foi um resumo básico, mas bem explicativo desses tópicos que estão relacionados à nossa área da endocrinologia. Espero que tenha ajudado vocês a sanar algumas dúvidas, mas caso queiram fazer alguma pergunta, algum comentário, dar alguma dica também, podem ficar à vontade, que será o maior prazer respondê-los e ajudá-los. Tá certo, pessoal? Um beijo no coração de todos.
Vamos lá, força e fé para a gente enfrentar esse momento da melhor maneira possível. Beijo, tchau, tchau.